A graça e a paz do eterno Deus, por saudação extensiva aos internautas. Estação Profeta, que é R.A. de Frei José, vosso servidor, com o e-mail de freijosésimões@gmail.com. Vamos iniciar com uma oração. Amado Pai, te agradecemos pela vida, a saúde, a proteção concedida a nós e aos nossos internautas. Todavia, se algum está enfermo, restaura-lhe a saúde. Hoje, em nossas considerações, nos ajuda a entender o ministério da reconciliação. Não é adquirida pelos nossos méritos, mas somente por Jesus Cristo, nosso Salvador. Por favor, aceita a nossa gratidão, perdoa os nossos pecados em nome do nosso Yeshua. Amém. Queremos agradecer às pessoas que estão se inscrevendo, as que estão vendo os programas, que Deus abençoe cada um de vocês, espero que estejam gostando, e se vocês acharem que alguma coisa que não está correta, podem enviar, tem o nosso e-mail, ou escrever também no vídeo, lá as suas opiniões, as suas considerações que vocês têm a fazer, e que nós agradecemos, e nos ajuda também a melhorar aqui os nossos programas, não é? E então sobre as considerações de hoje é o Ministério da Reconciliação, que se encontra em 2 Coríntios 5, 17, 18 e 19. Então no verso 17. Assim, se alguém está em Cristo, a nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém. O que é que está aqui falando o apóstolo Paulo? Quando a gente tem no Ministério da Reconciliação, é isso. Quando estamos com Cristo, tudo se fez novo nas nossas vidas. Não é? Quando estamos em Cristo, o nosso espírito é vivificado em Deus. A nossa natureza pecaminosa se foi. E todas as coisas se tornam novas. Onde? No nosso interior, amém, né? No nosso interior. Então eu achei interessante que eu estava vendo aqui há umas semanas atrás um programa, não sei se era um sermão, se era um pastor que estava dirigindo um coral, e de vez em quando ele falava um pouco, algumas passagens da Bíblia, e ele falou que quando aceitou Cristo como Salvador, que 80% do vocabulário ele teve que trocar, quer dizer, falava só coisa errada, não? 80% do vocabulário, não? Eu achei interessante porque ele se colocou que quase nada estava certo na vida dele, não? 80% do vocabulário. E amém por isso, não? Eu achei também esta semana uma história, não foi esta semana, foi a semana passada, desculpa. Um jogador de futebol do NBA, é a Associação de Basquetebol, vocês sabem do que eu estou falando. E então o que acontece é o seguinte, e então o moderador do programa estava a dizer, fulano, mas tu vês o que é que está ali, está mostrando a fotografia, e nós também estávamos vendo, né? Já tinha sido o jogo há algumas semanas, alguns meses atrás, ou não sei quanto tempo, está todo mundo com um ajoelho dobrado, em sinal de protesto, porque estavam cantando o hino nacional aqui da nação, e só ele estava em pé no meio de todos com a mão no peito. E todo mundo estava a dizer, ele disse, mas todo mundo está assim, só tu. Diz ele não criticou os amigos dele, que eram da mesma equipe, mas disse, é que eu sou cristão. Amém, por isso, né? Uma história interessante, né? E então é o seguinte, ele não disse qual era a religião que ele pertencia, sou cristão. E isso é o importante nas nossas vidas. A gente às vezes bota a nossa religião em primeiro lugar, primeiro que Cristo, né? E quando isso não está correto, né? Eu estava vendo aqui também um programa em qualquer lugar que eu estava um programa e agora faltou-me a expressão que eu estava vendo. Eu sei, um dia o que é que eu ia falar. Eu não está aqui marcado, mas eu ia falar. Certa vez eu estava em 1975, estava em Porto Velho, na Rondônia, que ainda não era estado, um território naquele tempo, e entrou 2 senhores, e eles inclusive estavam num hotel mesmo, no hotel daqueles hotéis, não, que lá nem havia, acho que nem de 4 nem de 5 estrelas naquele tempo lá, mas um hotel até razoável, tudo, mas acho que naquele tempo não tinha nem televisão, então tinham a recepção, que era bem grande, e que tem uns sofás e umas cadeiras para a pessoa sentar, e ali só é que tem uma televisão ali, e as pessoas vêm do país inteiro, Maria já são vendedores de produtos que iam vender naquele tempo, não é como hoje com a internet, e entrou 2 senhores, eu sei que depois eu falei com eles, eu não vou contar a história deles porque eu conto outra história. Um era de Curitiba, tinha 35 anos, e eu tinha uns 65 anos por aí. E então é o seguinte,
E eu nunca tinha visto aqueles senhores, já estava um quarto ao lado de nós, já estava 2 ou 3 dias lá no hotel, e ele entrou, cumprimentou todo mundo, não foi ele não cumprimentaram ninguém de aperto de mão, foi boa tarde, falaram, não, e eu, quando ele falou, por no tempo não havia internet, não havia nada, era só o rádio de ondas curtas, e é quando as ondas estavam abertas que a gente ouvia as coisas, não? Era totalmente diferente de hoje, não? Eu já não tinha nenhum conhecimento, e era para aquilo que as revistas falavam. E então eles começaram a falar com todo mundo, e então eu vi que ele, por 2 ou 3 palavras, porque ali, quando a gente já estava ali há 2 ou 3 dias, está ali naquela sala que é a recepção, todo mundo contando vantagens, não é? Todo mundo falando bobagem. Desculpa, eu estou falando, não é? Não é só por ser no Brasil, ser no Rondônia, em toda a parte, é aqui a mesma coisa, não é? Se fala mais bobagem, coisas que são sérias. E por 2 ou 3 palavras que aqueles senhores, que um falou, que foi o mais velho, que é um senhor já com 65 anos, e eu disse, eu já sei qual é a religião desse senhor. Depois um dia eu conto a história para você. Só pelo eu contacto, não sei se ele era uma boa pessoa, que depois eu falei com ele, até depois me pagaram, outro dia me pagaram até um almoço, naquele tempo me levaram a conhecer a cidade, mas não foi por causa disso, mas foi porque, pelas palavras que ele falou, como uma pessoa com um discernimento, ok? E então é isso, não é? E então nós conhecemos as pessoas, quando tem contato com o cristianismo, é uma arma tão poderosa em nossas vidas, que a gente só tem o contato com o cristianismo, antes da gente ser reconciliado, a gente já muda muitas coisas nas nossas vidas, não é isso? E vocês têm as mesmas experiências que nós temos, também acontece isso com vocês. Então no verso 18 diz o seguinte, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Agora o verso 9. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém, por isso, né? Amém. Que Ele colocou, não nos imputou os nossos pecados. Não é? E na história sagrada vemos a beleza do ofendido em busca do ofensor, que é Deus, que é santo, e a responsabilidade é toda nossa. O nosso pecado nos separou de Deus, quer dizer, Deus é que foi ofendido e Ele é que nos está procurando. É isso que é a beleza do Evangelho e do poder de Deus nas nossas vidas, não é? Então nós vemos que Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e que Ele nos ama ainda quando a gente já estava perdidos. Ele nos ama. Agora vamos aqui, eu vou colocar aqui alguns eventos que houve e algumas pessoas que foram ganhas através da reconciliação, do Ministério da Reconciliação. O primeiro que quero falar para vocês é o seguinte: Cristo veio e alguém tinha que honrar Ele como Criador e como Criador do nosso planeta e também como Salvador. E quem usou? Na realidade, os anjos, uma mensageira de anjos apareceu, foi aos pastores, não é isso? E eles depois foram louvar para os líderes religiosos, e os líderes religiosos certamente, ou foi falar, todo mundo, pelo menos eles que viram aquela multidão de anjos ficaram e foram lá ver se o menino estava lá. Mas talvez não fizeram tudo o que precisava ser feito. E Deus usou outros. Quem que Deus usou? Para adorar a Deus. Porque vocês têm que entender algo. Se vocês lerem todo o ministério de Cristo durante os 3 anos e meio do seu ministério, só houve talvez nem meia dúzia de pessoas que o adoraram. Depois de serem curados, viram que ele era divino, né? Estava revestido em mas era divino, e adoraram o nosso Salvador. Mas não são muitos, já no ministério. Mas quando Cristo chegou, quando nasceu, quem é que veio fazer esse trabalho? Não foi os líderes. Quem é que foi honrar Ele como Criador e nosso Salvador? Não foi os líderes lá de Jerusalém. Foram os magos. Deus veio fazer reconciliação com os magos. Eu já outro dia tinha falado algo sobre isso noutro programa, noutro vídeo, mas foi noutro contexto, né? E o que acontece? Eu fui ver o que era mago. É mágico, é bruxo,
pode ser isso tudo, pode ser cartomante, pode ser adivinho, profeta de Zoroastro, foi um profeta que houve há 400 anos de Cristo, e eles chamam os sacerdotes de Zoroastro, e que não era lógico, não era cristão, não é? E essa coisa, eu digo assim, tinha mais de 10 ou 15 definições. Então, esses homens vieram adorar o menino, vieram trazer presentes, porque vocês entendam, a Bíblia não está falando tudo. Aqui agora estou botando algo o que te vê na minha memória, o meu discernimento. Para os homens ver uma estrela e vir 1800 quilómetros, que é 1100 milhas de distância, que eles deviam ter vindo em camelo, não tinham outro transporte noutro tempo, que andava 4, 5 quilómetros por hora, isso era 2 meses e meio mínimo de viagem para cada lado. Porque eles dizem, os eruditos, que é da Mesopotâmia, que lá de onde é o Irã, da capital do Irã até Jerusalém dá 1800 quilómetros, hoje, né, mais ou menos, mas talvez eles tinham que fazer até desvios maiores, mas não interessa se era 1700, se era 1800. E vieram adorar. E quando eles chegaram e foram falar com Herodes, eles não vieram, olha, a gente quer saber quem é que nasceu. Não, eles chegaram para Herodes e disseram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Já declarando. E ele que estava sendo um intruso ali na nação dos outros, que era o Império Romano, pertencia ao Império Romano, ele ficou preocupado com a situação. E eles disseram mais, pois do Oriente vimos a sua estrela, e viemos adorá-lo. Vieram adorar, foi os únicos que adoraram, porque vocês se veem na história do nosso Salvador, quando ele foi levado numa semana, quando foi levado a apresentar, ou no tempo como era antigamente, era costume no tempo de Israel, o Simeão botou ele, orou, profetizou, mas eu já ouvi um pastor comentar, o Simeão nem sabia que estava com o rei, que não estava com o Salvador da humanidade nas mãos, e profetizou, deu tudo certo, mas não adorou o menino. Foi só os magos é que adoraram o menino de criança. E ele certamente tinha que ser adorado, mas não foi pelos líderes religiosos que pertenciam à nação que se achava com direito, exclusividade do reino dos céus, não? Infelizmente, não? E o que vemos é o seguinte, ele ficou preocupado com isso e disse, vocês agora vão lá e se vocês encontrarem ele, me digam quando vierem. E veio um anjo e falou para os magos, não vão para o mesmo caminho. E ele ficou muito bravo com isso e mandou matar todas as crianças de 2 anos, com menos de 2 anos. E o que é que acontece? E já foi. Então aí o Ministério da Reconciliação com os magos de outros povos, de outras nações, já estava resolvido. A reconciliação. E o que acontece? Será que essas pessoas não vão se salvar? Eu acho que vão, porque foi as pessoas que vieram adorar o menino, ok? E eu agora, isso, no mesmo instante que isso aconteceu, ele deu o veredito para mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, veio um anjo José e vem dizer, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, fica ali até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então ficou lá e ele saiu e então começa outro ministério da reconciliação com os egípcios. Vocês sabem que os egípcios os povos de Israel até lá por mais de 400 anos, foram escravos daquele povo, depois Deus mandou as pragas para eles a reconhecer que ele era o rei, que era o criador dos céus da terra, que ele era soberano, e naquele tempo muitos até dos egípcios acreditaram que havia um Deus e vieram até juntos com a caravana no deserto, junto com os israelitas. E então diz o que é que fez? Usou essa oportunidade para quê? Para enviar o seu filho para lá. Diz o relato, o Josefo, o Flávio Josefo e outros, que o rei... ele começou, o Herodes, 40 anos antes de Cristo e foi até, morreu 4 anos depois de Cristo ter nascido, da nossa era, 4 anos da nossa era.
E então, eu já li a história do Herodes. Ele ficou doente em todas as partes do corpo. Ele queria morrer e até estava sofrendo, porque a maldade que ele fez, né? Dizem que matou, talvez, dizem os registros, 2.000 crianças, né? Não se mata nenhuma, quanto mais 2.000, né? E queria matar o nosso Salvador, por um preço muito elevado. E então diz... Será que Deus não podia ter matado ele antes, ou tirar o fogo da vida a eles antes? Mas o que é que Deus fez com isso? Isso tudo aconteceu para que ele fosse para reconciliar com os egípcios. Então ali, não foi os egípcios que começaram à procura de Deus, Deus, nós também queremos ser teus filhos. Não, foi Deus, foi para o povo egípcio. É uma ação bonita da parte de Deus, não é? Coisa maravilhosa, não é? Porque eles também são seres humanos, e como tinha tido aqueles problemas muitos com o povo de Israel, Deus quis mostrar que o Filho dele veio para salvar a humanidade, todos nós, qualquer raça, não? A qualquer raça, não? E então é isso. E agora vem outro chamado também, né? Que nós vamos, é o chamado de Paulo. Paulo foi chamado, teve caído um cavalo abaixo, porque ele era inimigo. Ele ia para Damasco, levava cartas para trazer os cristãos, que não eram cristãos, para ser maltratados, para ser condenados em Jerusalém. E teve caído o cavalo abaixo e ficou 3 dias sem ver. Depois Ananias foi lá restaurar a visão, porque recebeu uma visão para ir lá. E então Paulo foi um dos maiores pregadores, um dos maiores apóstolos do Evangelho, né? Então, mas teve caído o cavalo abaixo e ficou 3 dias sem ver, não? Vemos. E hoje cada um tem. O José não veio um anjo que veio falar com ele, foi em sonho. E Deus pode dar uma visão para vocês, não precisa ser em sonho, pode dar um discernimento a nós. O José faz isso, ou João, Joaquim, Manuel, ou seja o que for, o nome que for. Tu és meu filho, eu te quero salvar. E é isso que ele faz, toca nos nossos corações. E nós temos que ouvir o chamado dele. E quando ouvimos o chamado, devemos fazer a nossa reconciliação com Deus. Tem outra aqui. Vocês conhecem uma história muito bonita que se encontra em Atos 10, de 1 até 48. É o Cornélio. Cornélio era um general, era um chefe do maioral, um chefe militar lá da Roma, não é isso, não é? Que eles dizem que é um centurião, chamavam naquele tempo, e ele já conhecia a Deus, mas teve o chamado a reconciliar-se com Deus. Ele já estava orando, mas ainda não tinha se convertido. E o que é que acontece? Vocês veem que naquele tempo as sociedades eram totalmente diferentes de hoje. Os judeus não conversavam com aquela gente porque eles eram incircuncisos, comiam animais imundos e faziam outras coisas, e eles nem se falavam. Podiam até falar, mas acho que em reuniões de amizade nem juntavam. Tanto que o Pedro falou isso. Pedro recebeu aquela visão daqueles animais dentro de um lençol, e mata e come, que eram animais imundos. Era isso que eles consideravam as pessoas que não eram judeus. E Pedro até disse, quando foi chamado, ele também teve uma visão, o Cornélio, para mandar chamar o Pedro, onde ele estava. O Pedro foi, e o Pedro disse: vocês sabem que não é hábito os judeus se juntarem, ter essa amizade, mas Deus me mostrou, através daquela visão, que Deus não faz acepção de pessoas. Entende? E isso trocou o ministério, tanto que vocês se lerem, depois tem parte também do capítulo 11, Pedro teve que ir a Jerusalém e falar tudo o que Deus tinha falado para ele, e o que tinha falado para o Cornélio, porque eles tinham recebido o poder de Deus nas suas vidas também, o poder do Espírito Santo, ou o Espírito de Deus caiu sobre eles todos, e o Cornélio e os parentes dele não eram circuncidados, eram circuncisos. E certamente comiam aquelas carnes que os outros comiam, que o judeu não comia. Mas houve uma mudança na vida daquelas pessoas. E depois eles foram batizados, e o Pedro depois teve que vir a Jerusalém dar satisfação para os líderes também dos outros líderes, dos outros apóstolos. O que é que tinha acontecido a eles? Quem era eu que não podia ir ser chamado por Deus para fazer um trabalho, e não podia ir porque ele era incircunciso?
ou porque não é costume nosso se juntar com essas pessoas. Não. Então, dali para a frente, vocês veem que o ministério começou a ser pregado, em outros idiomas, não é? Também em outros idiomas, não é? E aos gentios. Paulo, quando chegava aos judeus, os judeus não aceitavam, dizia, vou para os gentios. Então, o que vemos nessas histórias é o seguinte, é que Deus sempre partiu a reconciliação, sempre foi Deus que iniciou. Foi sempre Deus que iniciou. Quando deveria ser, como diz como diz aqui no relato bíblico, que é sempre a beleza do Evangelho é esse, que sempre o ofendido é que quis restabelecer o seu relacionamento com nós, que é o ofendido, que era Jesus Cristo. Nós é que ofendemos a Deus e Ele é que vem nos buscar, né? Começou tudo para parte deles, tanto foi nos egípcios, como foi com os gentios e como foi com o povo de Israel. E hoje é com nós outros também, né? Ele está à espera, e talvez muitas das pessoas que eu estou falando já estiveram, não caíram num cavalo abaixo, não vê uma voz falar, não vê um anjo falar, mas algum pressentimento que Deus tocou no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior, e diz, José, fazer isso, não faças aquilo, eu quero que tu sejas meu filho, essa coisa que tu fizeste, ofendeste uma pessoa, não deves fazer isso, não é? Hoje não precisa vir falar, mas ele fala aos nossos corações, à nossa mente, e é isso que nós precisamos. E eu agora quero falar algo que tudo isto que eu falei durante 20 ou 25 minutos que estamos aqui falando, se inclui tudo num verso, que eu já tinha lido isso muitas vezes, mas nunca tinha anotado, que você até deve falar na sua vida, um verso muito importante para nós que somos cristãos, é em Romanos 5:10. É o nosso amado Paulo que está falando, em Romanos 5:10. E o que é que ele diz em Romanos 5:10? Diz que éramos inimigos de Deus, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, que é o sacrifício que ele fez por nós no Calvário, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Amém. Pela sua vida, né? Amém, pela sua vida. Aquilo que ele fez por nós. O veio no Calvário, morreu, teve aqui 33 anos e meio, sofrendo, sendo maltratado por nossa causa. E agora, então o que o Paulo aqui está falando, ele diz, se quando nós estávamos perdidos, éramos pecadores, não conhecíamos a Jesus nem tinha vindo, e ele nos amava, agora muito mais nós que aceitamos o seu sacrifício e o perdão dos nossos pecados por ele, que morreu no Calvário e ressurgiu. Amém, por isso, né? Que mensagem mais linda, né? Eu agora acho que até já marquei na minha Bíblia isso, porque é um verso que isso tudo que nós comentamos durante 20, como eu já falei, durante algum tempo, é o resultado de tudo que nós comentamos, que é o quê? É aceitar o sacrifício. Se ele já nos amava quando nós fazíamos tudo errado, muito mais agora que aceitamos ele como nosso Salvador. Amém, por isso, mensagem mais linda, né? Que essa nós não podemos ter, e mais confortante, e hoje no momento em que vivemos, na história da nossa humanidade, em que os governos, os políticos não têm mais solução, nem é só aqui, é no Brasil, é em Portugal, é na Inglaterra, é em outros lugares, toda a parte do mundo, é na África, aqueles conflitos, é na Europa, em que ninguém mais se entende, e não sabemos, o que vemos é que o nosso planeta fica numa situação em que Deus tem que intervir, como ele prometeu, não sabemos é quando mas que algum dia bem breve ele vai voltar e que você e eu possa estar já reconciliado com Deus e através do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. É o nosso desejo, é a nossa oração e que Deus nos possa abençoar a cada um de nós. Amém. Agora vamos terminar com uma oração. Bondoso Deus, ajuda-nos a nós e aos nossos internautas
a entender o ministério da reconciliação, que não é pelos nossos méritos, mas todavia pelo amor que tu tens por nós, pecadores. Dá-nos a tua paz e o perdão dos nossos pecados, em nome do nosso Salvador, que morreu e ressurgiu, suplicamos. Amém. Agora as nossas saudações finais, que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que possam dar uma boa semana e que daqui espero que esta agora não vai ser 3 semanas, tá bom? Vou prometer para vocês que Deus possa abençoar cada um de vocês. Desculpem se eu não soube me expressar, mas é como eu falei, o Romanos 5:10 é o resultado de tudo aquilo que nós comentamos durante 20 ou 25 minutos. Mais uma vez, as nossas saudações, estamos orando por pessoas em Portugal, no Brasil, aqui nos States, também lá na Nova Inglaterra, por pessoas que nos pedem. O nosso dever é orar uns pelos outros, e se vocês querem orar por nós também podem orar. Eu fui no médico aqui, acho que até já comentei que não fui, agora fui há um mês atrás lá, digo, doutor João, ele é da Índia, é dessas religiões que acreditam em animais, né, que são Deus ou que são sagrados, mas Deus, José, ora por mim. Agora fui lá há um mês atrás, doutor Zumani, eu estou orando, João, muito obrigado, continua, o que eu agradeço. Não sei qual é os problemas da pessoa, se é problema familiar, se é problema espiritual, se é problema financeiro, não sei o que é, nem precisa a gente saber, mas estamos pedindo a Deus também por ele, né? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e a nós também, é o nosso desejo, e que Deus vos abençoe e tenha uma feliz semana. Obrigado.